exame positivo de gravidez. A primeira leitura importante na vida de uma mãe. No lugar dos índices hormonais, o que ela lê ali é o início de uma nova história. Uma sequência de cenas coloridas, de sonhos que não cabem na barriga. Um dos grandes, ver o filho começar a ler. Uma boa vida escolar é base para quase todos os outros sonhos. Luciano, quando ele tinha na média de 6 anos de idade, ele começou a apresentar dificuldades na escola. E ele começou a ter dificuldades na leitura, na escrita. Ele lia pausadamente, separando as sílabas. E o incrível é que na aula de reforço ele não tinha dificuldade, ele tinha dificuldade na sala de aula. A sala de aula é muito clara e é tensa, porque a professora, ela não dá tempo para o aluno, ela não tem como ela respeitar o tempo de cada aluno, porque cada um é um, né? Tinha uma escola que, assim, um anexo para os meninos, que na época eles consideravam como retardados. Minha mãe tinha que esquisito todo dia, eu comecei a ficar mais triste, mais insegura, as coisas que eu sabia eu fui desaprendendo. E minha mãe na escola foi na escola. Gente, o que está acontecendo? Meu Deus, vocês não vão dar nada. Por quê? Ela sempre foi doida para estudar, eu tô vendo que ela está mais triste, ela está regredindo. Eu gostaria de saber por que ela está nessa escola, vocês tinham que ter me avisado para eu ver o que está acontecendo. Aí a diretora foi muito grossa com minha mãe. Minha mãe, se ela não tivesse feito, não tive transferência. Aí minha mãe falou assim, a senhora pode preparar a transferência dela, porque já que a gente não pode dialogar, eu não vou ficar discutindo com a senhora. Perdi escola, nem perdi, mas ganhei uma vida, né? Henrique, Júlia e os gêmeos Leonardo e Vinícius são filhos de Denise. Sofrem com fotofobia, cansaço visual, dores de cabeça, náuseas e irritação durante a leitura. Ir para a escola virou sinônimo de sofrimento. Eliette conhece essa dor. Pedro, hoje com 11 anos, passou por 5 neurologistas, 4 otorrinos e 3 oftalmologistas, sem contar os alergistas. Epilepsia e enxaqueca vestibular foram alguns dos diagnósticos. A coisa que eu escutei mais foi manda ele para outra escola. Eu pretendo desbloquear a MIT e Harvard. A mãe de Fernanda brigava, batia, colocava de castigo. Achava que a filha não se esforçava, que deveria estudar mais. Ela sofreu demais. Eu falo pra ela como mãe, todos os tapas que você me deu, todos os castigos que você me deixou, eu nunca vou me arrepender. E se a senhora não fosse assim comigo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Por 2 vezes, Vanira viu a filha perder as medalhas tão sonhadas. Em 2013, prestes a conquistar a medalha de ouro no Mundial de Karatê, Ingrid teve uma convulsão. Em 2014, pouco antes de entrar no tatame, teve outra convulsão e uma queda. Bateu a cabeça e perdeu a consciência. Então, lá no Mundial tinha um monte de países que foram competir. E com isso eu tinha tomado a Ritalina, né? Era a Ritalina. Tinha tomado a Ritalina. E com isso, eu já estava preparada. Aí eu entrei no tatame e chamaram eu, né? E foram só 3 meninas, né? Pra competir. Aí parece que uma faltou, aí foi só 2 que ia competir comigo. Aí eu tava esperando a cadeira, aí de repente eu não sei, eu acho que eu caí da cadeira, não sei muito bem, porque eu não lembro. Aí eu só lembro que eu tava na ambulância e meu irmão chorando. Aí eu não sabia o que estava acontecendo, eu tava meio ainda inconsciente ainda. Aí quando eu acordei, falou que meu irmão falou que eu tinha ganhado a bronze, por causa que eu tinha passado mal, né? Tinha tido desclassificados, eu tinha tido convulsão lá na hora. Depois disso, começou a sentir dores de cabeça todos os dias. Minha filha não estava querendo mais ir para a escola e assim, ela estava ficando muito distante de mim, distante do irmão, né? Distante de tudo. Ela estava começando a se excluir de tudo. Você tem que se conformar, seu filho é limitado.
É preguiçoso, não quer se esforçar, está inventando desculpas. Se o seu filho chegar a ler, eu engulo meu diploma de professora. Em comum, essas mães têm também as frases cortantes que ouviram pelo caminho. Há momentos em que tudo que uma mãe sabe é que não sabe de nada, só é capaz de sentir. Então eu corri atrás de uma psicopedagoga, através da psicóloga que fez os testes dele, fez um teste com ele. Na hora que eu conversei, expliquei a situação, ela já falou de cara, ou ele tem dislexia ou ele tem a síndrome de Irlen. Eu não entendia nada como funcionava. Então, assim, com 2 semanas que ele estava em atendimento com ela chegou a uma conclusão que era, assim, a síndrome de Irlen. Como eu não aceitei ele ter tomado bomba na 3ª série, eu assinei um termo de responsabilidade. E eles pularam ele de série. E a escola falou, olha, se der algum problema, responsável é você. Em fevereiro ele colocou o óculos, voltou às aulas da 4ª série, ele já com óculos no rosto, da síndrome de Irlen. Aí com o óculos, ele fez a 4ª série 1 mês. Quando foi em março, ele fez um provão da 5ª série, para tentar recuperar o que ele havia perdido, né, da 2ª série. E ele passou de ano com 80% de aprovação, sendo que nunca tinha feito a 4ª série na vida dele. Então, quando ele viu que ele era capaz, ele sabia que ele era capaz, ele ficava frustrado por não poder fazer o que ele podia, porque ele sabia que ele conseguia. Então, ele começou a desenvolver muito mesmo, muito. Mas só que eles não estavam querendo aceitar o diagnóstico da doutora Márcia. Aí tudo que a doutora Márcia estava recomendando, a escola não estava querendo. Aí foi até o ponto de chegar para a minha filha e falar para ela que era a minha filha que ficava dificultando. Aí eu fui, tirei ela da escola particular, passei ela para a escola pública. No dia que a gente chegamos com ela na escola pública, os professores se reuniram e mandaram sentar na sala de aula para poder receber ela. Ela nunca estudou na escola pública. É a primeira vez. Mas eu me arrependo disso muito. E assim, eles afagaram ela de uma tal maneira, sabe? Porque isso faz uma diferença tão grande. Você vê seu filho trancado no quarto o dia todo e hoje está numa sala de estar, de um hospital onde ela não conhece ninguém, conversando, trocando ideia, mas agora eu já sei. E o ano que vem ela vai voltar e vai ter o mais claro, porque a gente vai fazer essa adaptação de novo. E o que for preciso. É um trabalho de formiguinha, mas somos muitas formigas. Os exames dos 4 filhos de Denise acusaram resultados positivos para a síndrome de Irlen. A família seguiu para Fortaleza, aliviada por finalmente ter encontrado um diagnóstico e uma explicação para os sintomas apresentados. É um alívio, sabe, assim, achar que isso vai abrir uma oportunidade muito grande para eles como pessoas, né? Porque nós como adultos já estamos resolvidos na nossa vida, né? Mas ele como pessoa, o potencial que eles têm para desenvolver e de muita gratidão, sabe? Um alívio, uma gratidão, um agradecimento a Deus, ao pessoal aqui. Mas Denise está feliz. A sensação de estar diante da solução alivia a dor que passou. Depois de 4 internações do filho, somente no ano passado, Eliette já não acreditava que o diagnóstico de Pedro pudesse acusar síndrome de Irlen. Na verdade, quando falaram da síndrome, a gente não é possível de tanta coisa que a gente já fez, de médico, de remédio, de tratamento. Pedro também chorou, de alegria, ao voltar a ler depois de 2 meses. Livros são sua paixão. Em sua bateria de testes, finalmente ele conseguiu mostrar a todos os efeitos que via nos livros. Em Belo Horizonte, Pedro encontrou seu diagnóstico e seus óculos com lentes azuis. Achou também 2 livros preciosos que já começou a devorar. Um deles, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Sim, ele só tem 11 anos, acredite. Aí quando a gente foi, ela começou a fazer os testes, que a oftalmologista colocou a overlay em cima do texto, que ela começou a ler, ela leu um parágrafo sem parar. Eu nunca tinha visto. Aí eu virei pra ela assim, meu Deus, mãe, as letras não se mexem. Foi isso que Ingrid disse depois de ler um parágrafo sem parar, com a ajuda de um overlay por cima do texto. Até então, ela achava que todos enxergavam daquela forma. O pior momento que tem é quando você descobre.
Para mim, sim, o pior momento que teve. Porque ela via as letras se mexendo, as letras andando, as letras voando. Essa foi a pior parte. A pior e a melhor, né? Porque a pior porque eu fiquei sabendo disso e a melhor que eu... Aí eu falei, então vamos correr atrás, né? De 30 palavras por minuto, antes do diagnóstico, Ingrid passou a ler 160. Vanira está muito feliz, Ingrid também. Sim, todo filho sonha ser motivo de orgulho para seus pais. Cilda, Denise, Renata, Vanira, Eliette e a mãe de Maria Célia podem até não se conhecer. Maratonistas em busca de respostas passaram por pedagogos, pediatras, oftalmologistas, psicólogos, psiquiatras, neurologistas. Ouviram diagnósticos de epilepsia, déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, até descobrirem que seus filhos não precisam de castigos ou broncas. Às vezes não precisam nem de medicamentos tarja preta. O que eles necessitam é um filtro de proteção capaz de dosar a luz que entra pelos seus olhos. Por isso, finalmente chega o dia em que seu filho lê sem sofrimento. A vida escolhe um tempo só dela para recomeçar. A mãe estica o corpo num sorriso de alívio. Sua esperança estava certa.